Quer ajudar o Futeboteco a chegar em mais pessoas? Então ajuda a hypar esse vídeo aqui. O YouTube agora disponibiliza isso pra vocês, hein? Só clicar. Cara, seu pai é argentino. Tem vários momentos, e eu acho legal quando vocês pedem licença pra falar. Não tem como fazerem vocês conhecer meu pai se eu não escrever aqui em espanhol. Então peço licença porque não tem, certas coisas não tem tradução. E foi uma escolha editorial pra mim muito perfeita, assim. Porque a gente consegue imaginar mesmo ele dizendo aquilo. Eu acho que esse é o papel de um bom livro, né? Você viver ali, você mergulhar naquela história. Eu até quero falar também o que esse livro gerou em mim, para além da apreciação, além do fato de ter tido essa vontade de conhecer seu pai, mas aproveitando esse assunto que o Felipe falou sobre essa questão de Brasil e Argentina e tudo mais. Cara, assim, seu pai é argentino, sua mãe, você foi muito colocado dentro da cultura argentina desde muito cedo por eles. Aí você faz esses seus anos de juvenil, que você se torna o melhor juvenil do mundo na Argentina. Eu queria entender por que você falou, eu quero representar o Brasil. Tipo, porque se você representasse a Argentina, ninguém ia falar, nossa. Mas eu queria entender de onde isso veio, o que você sentia pelo Brasil, o que te fez tomar essa decisão? Eu acho e não era o título que a gente queria, né? A gente lutou até contra o título que veio. É o coração. Minha mãe até hoje não aceita. Minha mãe não aceita. Minha irmã não aceita. Lá no fundo, a Paula não aceita. Minha irmã é argentina à morte. E veio 4 anos... Tem 4 anos a mais do que eu. Eu vim com 4, ela vem com 8. Ela também poderia ser extremamente brasileira. Óbvio que ela ama o Brasil. Óbvio que minha mãe, lá no fundinho, ela não fala, mas ela ama o Brasil. Né? Não vai dar o braço a torcer, né? Mas ela ama o Brasil. Isso não é o problema. Você tocou 2 pontos. Eu acho que o primeiro ponto tem que ser muito colocado, porque é uma coisa editorial muito do André. Tanto o nome dos tangos, os nomes dos títulos das coisas, que eu acho que traz uma veracidade dentro do que é, e o preservar, e o como preservar o lado da Argentina, que isso que é muito legal, que eu falo. Ele odeia ser elogiado, né? O André é um ser humano que não gosta de ser elogiado. Eu aceito, mas eu não concordo, e por isso que eu elogio. Até mais. Mas a nossa junção foi tão legal pelo lado do não ter vaidade. Nem da minha, quando ele tirava alguma coisa, nem da dele, quando eu falava que por aqui não. Né? Porque é muito difícil para um cara escrever o livro de uma outra pessoa e não botar tua cara também. Desafio. Pode parecer super para ele. Mas para mim é um prazer trabalhar com você ou fazer esse livro. Sim, mas a gente sabe muito bem, a gente conhece o mercado, a gente conhece jornalista, a gente conhece atleta, e é muito difícil não ter embate ali. Ele pegava e rasgava uma história no meio e botava ali junto contra as 2 histórias. Muito legal. Né? Então isso, para mim, isso é super importante. Sobre o outro lado da pergunta, não tem por que você gosta, por que você não gosta, por que você para de gostar, porque eu já parei de querer tentar entender e percebi que eu preciso ser autêntico com os meus sentimentos. É difícil pra caramba, é um exercício, e aí volta o meu pai. Sempre que você fala isso, você bota isso, pra mim vem a história da tocha olímpica quando veio pro Brasil, e a ligação que eu fiz pro meu pai. Que eu tô na ESPN, e aí o Marcos Vinícius vem e me pergunta, onde você vai levar a tocha olímpica? Eu tô com a Paula, Magic Paula, no camarim, pra fazer um Segredos do Esporte, e eu falo, cara, eu não fui convidado. Aí ele meio que, como não? Aí, típica política, pega o telefone, liga pra alguém e fala, vocês esqueceram o Meligeni? E eu falo, cara, não adianta ligar, eu não vou. E aí no dia seguinte, me liga uma pessoa falando, onde você quer
do não ser convidado para qual é o caminho que você quer fazer. Quer na Paulista, quer no... Eu quero acender a pira. Eu quero quer acender a pira, quer dar 4 cambalhotas. Agora eu vou acender a pira. E aí eu falo para ele... Muita gente fala assim, tá ótimo então, eu quero acender a pira. E aí? Claro. Não, a pira quem vai acender é o, sei lá. É o presidente da Não, República. desculpa. E aí, aí quando acaba, eu falo não para ele, e eu ligo pro meu pai. E aí eu entendo. Eu acho que esse é o ensinamento. E ele me elogia, e ele me parabeniza, coisa difícil pra caramba pro velho fazer. E ele fala, você entendeu. No sentido de você, na boa, você não se corrompe. Que é o grande difícil, a dificuldade. Você dá porrada na ruim. Sou São Paulino, as pessoas sabem. São Paulo é uma merda, São Paulo é uma merda, São Paulo é uma merda. Aí o cara vai lá e fala, você quer ser diretor de futebol de São Paulo? Opa! São Paulo é legal, São Paulo é legal, São Paulo é legal. Tudo que você falou desapareceu. É típico. É o mais difícil. É o que tá rolando com o Pedrinho, por exemplo, no Vasco, né? Quando era comentarista, criticava, agora sentou lá pra ser presidente. Tá tomando pau. E tá tomando. Então, quando eu falo não, a única coisa que ele fala, eu falo, agora escreve. Por que que não? E aí sai aquele texto, como é? O meu olimpismo tem limite. E eu acho que é isso. Então, quando eu aprendo que a coisa vem muito de dentro, a coisa fica mais fácil. Eu tenho uma opinião sobre isso. E é uma coisa que a gente nunca conversou, é só uma impressão. Sobre por que ele escolheu ser brasileiro esportivamente, representar o Brasil e ter a cidadania, óbvio. Cuidado que minha mãe pode ver isso aqui, pode te bater. Eu não posso estragar. Eu não posso. Não vai ser convidado. André não Pode vai ser- acabar agora, hein? Não vai ser convidado pro Natal. Eu brigo vai. com você e paro de falar com você. Ué. Com a dona Concepción não vai dar pra ter desgaste. Vamos lá. Eu acho o seguinte, fazendo uma comparação que pode parecer estranha, mas eu acho que tem a ver na essência das coisas. Quando a gente está naquela idade de se apaixonar por futebol e escolher um time, em especial nas famílias em que o pai ou a mãe, ou seja, o exemplo não vem de cima, porque tem aquela família assim, ó, meu filho vai torcer pro meu time. Acabou. Não tem possibilidade. E você não impõe nada, né? Você só faz aquele time, aquele nome, aquelas coisas, aqueles jogos, aquelas memórias fazerem parte da vida de uma criança desde cedo, ao ponto que ela se forma com aquilo dentro dela, não, né? Ela nem claro. teve a oportunidade de escolher, né? Claro, não teve a oportunidade de escolher. Infelizmente, há casos em que o relacionamento não é o melhor, obviamente por erros cometidos pelos pais, e aí quando chega na idade da contestação, uma das formas de um menino, principalmente, contestar é escolher o outro time, né? Para já ter uma relação de adversários com o pai. E isso, infelizmente, é comum, mas também é explicado, né, pela psicologia e tal. Mas eu não estou falando sobre isso. Quando você está nessa idade, você é muito suscetível às influências que você recebe. E se você está num ambiente em que isso não é tão importante, você vai fazer a sua escolha sentimentalmente. Pode ser porque a maioria dos seus amigos, ali pelos 8, 9 anos, torcem para um time e você gosta daquelas pessoas e você se identifica e se envolve emocionalmente. Ou pode ser também porque alguma coisa aconteceu e a escolha foi feita por você sem você perceber e não é o mesmo time. Por que eu estou falando tudo isso? O Fernando veio para o Brasil numa época em que todos os tipos de formação pelos quais uma pessoa passa ainda iriam acontecer. E as raízes que ele criou foram aqui, não foram na Argentina. Tanto que quando ele volta com 15 anos para terminar a formação dele como tenista, ele já é um brasileiro, no sentido do que ele tem dentro. Não é um argentino. É diferente da irmã que veio mais velha. Né? A irmã era argentina quando veio para cá. A Paula, quando ela veio para cá, ela deixado raízes. Ela já tinha deixado raízes, ela já torcia para a Argentina quando a Argentina jogava contra a seleção brasileira no futebol. Ela já estava formada. A nacionalidade dela já estava completa. O Fernando ainda estava no meio do caminho, entre uma coisa e outra, que ele nem sabia o que seria. Então, essa é a minha impressão. E aí, por viver numa família, que aí para mim eu não posso deixar de falar isso, né? Por viver numa família em que a argentinidade é fortíssima,
é fortíssimo até o último fio de cabelo, nunca nada foi imposto a ele. Em nenhum sentido. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai torcer para tal time, e você não. Ele foi criado, ele foi formado como pessoa para fazer as próprias escolhas, sabendo que ele seria respeitado. Então, a mãe dele, a dona Concepción, um beijo para ela, se ela um dia nos assistir aqui, quando ele diz ela não aceita, é porque ela diz, isso não é um tema meu. Isso é um tema seu. Responsabilidade tua. E quando ele foi tomar as providências burocráticas para se naturalizar brasileiro, ela disse para ele, eu não vou mover um dedo. Mas eu não vou mover um dedo é muito diferente de Você não tá você proibido. não vai fazer isso e eu não vou te aceitar. A relação deles é linda. Se ele tivesse se naturalizado jamaicano, seria a mesma coisa. A mesma coisa, mas eu não vou mover o dedo, eu não vou carregar esse peso. Então eu acho que a família, por mais argentina que seja, permitiu a ele que se formasse como pessoa da forma que... Eu acho que da maneira que ele quis. Essa educação foi muito, muito clara. Eu lembro quando minha irmã foi para Campinas morar com o Flávio, o meu cunhado, e meu pai falava, posso não concordar você ir antes de casar, mas é o que você quer? Então vai. Conta e risco. Uma coisa que eu aprendi, e eu tento fazer isso muito em casa hoje, é assim, você faz o que você quiser, só que você tem que saber o que você está fazendo. A importância do meu pai era você saber as consequências e tudo que acontece. Só que a decisão final era tua. Eu acho que você tem que mudar de técnico por causa disso. Mas a decisão é tua. Para muita gente, só porque teu pai falou, você faz. Só que em casa, meu pai deixava claro que você não tem que fazer o que eu estou mandando, o que eu estou falando. Porque eu não estou mandando. Eu só estou falando. E existe uma diferença muito grande entre falar e mandar. Que é a consequência. Claro. E nunca teve consequência em casa. Por fazer coisas que ele não... Concordar. Eu acho que você não tem que fumar. Eu lembro uma conversa do meu pai. Eu estudava numa escola que tinham 2, 3 amigos que fumaram. E eu perguntei pra ele, pai, você já fumou? Eu falei, cigarro? Sim. Sim, uma vez fumei um cigarro. E é legal? Isso. A escolha Em nenhum momento fala, você não vai fumar. Eu nunca botei um cigarro na boca. Porque ele me mostrou, de repente me mentiu, exagerou, aí é Claro, claro. Né? Faz mal pro tênis, tua direita vai ficar ruim. Nem lembro o que ele falou. Vai perder pro André. Tá tudo bem. Aí é uma outra coisa. Mas ele não vai falar, você não vai. Porque na hora que você fala, você não vai. Aí que você quer fazer. Aí com um pouquinho de personalidade.